O Brasil tem um novo mapa político e partidário que saiu das urnas nesse domingo, no primeiro turno da eleição. Foram eleitos 513 deputados e deputadas federais, 27 novos senadores e senadoras e deputados estaduais das 26 unidades da federação. A disputa pela presidência da República, polarizada entre Jair Bolsonaro e Lula, tem uma nova etapa, com o segundo turno no dia 30 de outubro. No Ceará, a grande surpresa: a vitória no primeiro turno do candidato do PT, Eumano de Freitas, que recebeu quase 54% dos votos válidos. Eumano cresceu na reta final da campanha e avançou na preferência dos eleitores após a visita à Fortaleza na última sexta-feira do presidenciável Lula. Embalado pela popularidade de Lula, que recebeu no Ceará mais de 63% dos votos, e pela forte liderança de Camilo Santana, eleito senador com 3.300.000 votos, Eumano acabou sendo beneficiado e conquistou a vitória no primeiro turno. Camilo e Eumano comemoram a vitória, mas já têm o desafio de participar da campanha do presidenciável Lula no segundo turno da eleição. Os números que saíram das urnas nesse domingo redesenham o quadro político e partidário no Ceará, com novos nomes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Agora, essa conversa é entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Jornal Alerta Geral. Eleições 2022. Olá, Marcos Furlan, a você, ouvinte internauta, um bom início de semana. É com prazer que nós começamos aqui o mês de outubro no Jornal Alerta Geral, tendo de volta o comentarista, jornalista Beto Almeida, que estava cumprindo uma missão, estava de férias, nos deixou ao longo do mês de outubro, mas já está conosco para dividir comigo aqui, com Marcos Furlan, a bancada do Jornal Alerta Geral, e para fazer para você, ouvinte internauta, a melhor análise da política no rádio cearense. Jornalista Beto Almeida, estávamos com muita saudade de você. Seja bem-vindo. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aí aos nossos ouvintes. Saudade estava eu, Luzenor, tava com saudade aqui do microfone, tava com saudade aqui das nossas conversas, on e off. On, que eu digo, falando para os nossos ouvintes, off aqui das conversas com os colegas, mas estamos de volta num bom momento, Luzenor, porque, como disse o Marcos, tem muita coisa que saiu dessas urnas, das eleições agora de domingo, e a gente vai ter assunto muito, Luzenor, para falar hoje e no decorrer da semana. Ao longo da semana, porque são muitos números para você, ouvinte internauta, são muitas surpresas, encantos e desencantos com o resultado das urnas. Tem notícias, por exemplo, dos 46 deputados estaduais, nós teremos 9 mulheres. Será a maior bancada feminina da história dos 188 anos de existência da Assembleia Legislativa. Mas vamos começar aqui, Beto, pela análise sobre o resultado das eleições na disputa ao governo do estado. O candidato do PT, Eumano de Freitas, começou em terceira posição, atrás de Roberto Cláudio e mais atrás ainda de Capitão Wagner. Ao longo da campanha, com a vinculação ao presidenciável Lula e ao candidato ao Senado, ex-governador Camilo Santana, Eumano foi crescendo, ocupando espaço e ao final da apuração surpreendeu, vencendo a disputa ao governo do estado no primeiro turno com 54% dos votos. Eumano recebeu 2.808.300 votos, ficando em segundo lugar o Capitão Wagner com 31,72% dos votos, 1.649.213 votos. Tem também em terceira posição, Roberto Cláudio, 14,14% dos votos. Um percentual bem inferior ao que imaginavam os coordenadores da campanha do PDT ao governo do estado. Primeiro, jornalista Beto Almeida, o aspecto da surpresa, que as pesquisas
poucas davam indicativo de Camilo poderia ser que Eumano ganhasse a eleição no primeiro turno. Mas diante de uma disputa acirrada, com dois candidatos, Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, e Capitão Wagner, que tinha uma performance de desempenho, de estabilidade na disputa por votos, histórico também, principalmente na região metropolitana de Fortaleza, a análise era que era pouco provável o resultado da eleição, o final da eleição no primeiro turno. Fica aí essa imagem da surpresa e, ao mesmo tempo, o retrato da força política e eleitoral do ex-governador e senador eleito Camilo Santana. Exatamente, Luciano. Olha, primeiro de tudo dizer o seguinte, que a gente tem que reconhecer algo que é extremamente positivo, que eu chamo aqui, que todo mundo está utilizando, mas não é um chavão, é a festa mesmo da democracia. Luciano, eu andei ontem aqui por esta cidade, percorri várias sessões eleitorais em vários pontos da cidade e eu percebi o seguinte, que o povo é o senhor mesmo do seu destino. É o grande protagonista deste processo eleitoral. Não se deixou levar, Luciano, forte por brigas polarizadas. Parece que o eleitor tomou o entendimento do que ele queria, do que considerava ser para ele o melhor nesse momento e foi às ruas, independente do que apontavam as pesquisas. Você citou pesquisas eleitorais e a gente tem que dizer aqui o seguinte, nenhuma delas na realidade previam o segundo turno aqui no estado do Ceará. O próprio Eumano... Não, sim, segundo turno, Beto. Não dava um indicativo de uma vitória no primeiro turno. Não, desculpa, você tem razão, perdão para os leitores. Não previam a eleição ser concluída no primeiro turno. É exatamente isso. O Eumano ontem, inclusive na fala dele, ele disse que recebeu com surpresa o resultado, porque ele estava preparado para o segundo turno com o Capitão Wagner. Na cabeça dele era isso. Inclusive, se você for olhar, por exemplo, as pesquisas que foram divulgadas aqui no estado do Ceará até sábado, 1º de outubro, apontava exatamente disso. Embora internamente algumas pessoas mais otimistas considerasse que seria sim viável essa história de matar essa eleição aqui ao governo do estado. Mas prevalecia a prudência da análise interna sobre a possibilidade do resultado da eleição terminar no primeiro turno, né? Prudência, cautela, justamente, Beto, porque as pesquisas também apontavam isso. Olha só, Beto, eu peguei aqui, o IPEC, o Ex-Ibope, no sábado apontou o seguinte, que o Eumano de Freitas estava à frente com 44% dos votos, Capitão Wagner com 37% dos votos válidos, e aqui já é voto válido, aquele que você exclui os brancos e os nulos, e que é o que conta realmente para a eleição. E na terceira colocação, Roberto Cláudio com 18% dos votos válidos. O que nós vimos nas urnas, o resultado das urnas de ontem, aqui para o estado do Ceará especificamente, foi algo completamente diferente. O presidente da República a gente vai falar depois, mas desculpa a intervenção. Mas tenha calma, você está meio assodado, eu pensava que você ia voltar mais tranquilo, mais sereno. Não, eu tô tranquilo. Mas vem na emoção para demonizar os institutos de pesquisa. Tenha calma, porque é o seguinte, por exemplo, Beto, eu não estou aqui para defender instituto de pesquisa. A pesquisa, ela, como sempre a gente fala, né, retrata aquele momento. No caso do Ceará, nós tivemos um fato diferente. A exemplo do que aconteceu também em outros estados na corrida eleitoral. Quando a gente lê os números da pesquisa, com frieza, a gente já imagina e em alguns momentos transmite para as pessoas que aqueles resultados são finais, são definitivos, quando na realidade, entre o resultado de uma pesquisa e o dia da votação, tem um intervalo de 24 horas ou 48 horas que as pessoas mudam de posição. E por que mudam de opinião? Muitas chegam a caminho das urnas sequer sem candidato a deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República. E outro fator, aqui no Ceará, o que eu imagino que tenha acontecido, jornalista Beto Almeida, o efeito da presença do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva em Fortaleza, que não foi captado pelos institutos de pesquisa. A visita foi no finalzinho da tarde de sexta-feira, início da noite. A pesquisa já estava 90% concluída e foi divulgada ao longo do sábado. Ou seja, Beto, rolou muito a imagem da visita, que entusiasma aquela visita, a imagem, né?
passando pelas redes sociais, e isso talvez tenha sido um fator preponderante para a vitória do Elmano de Freitas no primeiro turno. Porque se você observar, outro aspecto, o capitão Wagner se manteve naquele patamar, terminou a eleição com 31% dos votos, quase 32% dos votos, ele se manteve num patamar de estabilidade em quase toda a campanha. Então eu agrego esse aspecto para a sua leitura política em relação aos aspectos, aos fatores que podem ter sido definitivos, determinantes para a vitória de Elmano de Freitas, além, Beto Almeida, de outra questão. Por exemplo, nós tivemos, se você observar, a votação do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará foi extraordinária, superou os 60%. O ex-governador Camilo Santana foi eleito senador com 70, me corrija aqui, quase 70% dos votos, 69,76% dos votos. Então, esses dois pontos, Beto, a votação de Luiz Inácio Lula da Silva e de Camilo Santana contribuiu para consolidar, selar aquela história do 13 lá, 13 cá e garantir a vitória do Elmano de Freitas no primeiro turno. Certamente que isso aí contribuiu, sem dúvida. A grande votação que o presidente Lula confirmou que tem no estado do Ceará, ela não é uma surpresa. Vamos combinar que não. As pesquisas já haviam apontado isso. Do mesmo modo, a grande votação dada para o senador eleito Camilo Santana também não foi uma surpresa, porque as pesquisas apontavam isso. Você colocar apenas a visita do presidente Lula na sexta-feira como um fator que pode ter sido decisivo para dar essa guinada de nós termos a eleição aqui batida no primeiro turno, me parece que isso é um pouco insuficiente para justificar, Luzenor, algo errado que tem por trás, pelo menos na metodologia dos institutos de pesquisa. Eu nem falo aqui, eu nem vou entrar Beto aqui no Almeida, mérito. mas essa mesma pesquisa confirmou a tendência de votos dada ao senador Camilo Santana, senador eleito, e também ao presidenciável Lula. Por isso que eu estou no dizendo Ceará. que não é a surpresa aí. Tem contradições. Tá percebendo? Desde o princípio os institutos indicavam isso. Permita-me acrescentar outro detalhe também. Você tem uma mobilização na reta final da campanha envolvendo prefeitos, e quem tem maior estrutura partidária e política acaba fazendo essa movimentação que contribui também para a definição de votos que aí já contrariam um pouco o que indicam as pesquisas. Se a pesquisa indicava Elmano de Freitas 45% de votos no primeiro turno e de repente você tem essa mobilização de 100 prefeitos na reta final, poucas horas antes da eleição, talvez contribua também para mudar o curso da campanha. 44% indicava o IPEC no sábado. Terminou o Elmano com quanto? 54%. Não, 54%. 54%, ou seja, 14 votos, 14 pontos percentuais de diferença. Não é isso não, Beto. 40 com... Repito, 10 pontos percentuais de diferença. Beto, não é algo para se dizer, Luzenor, que é normal. Eu acho o seguinte, Beto, a gente toda mas aí eleição você quando coloca termina, a margem de erros também de 3 pontos para mais ou para mais. Eu tô falando aqui do... Sim, mesmo. Porque 44 ele poderia chegar a 47, né? Tem essa diferença, né? Mas eu repito, né? As pesquisas, e você já disse também, que talvez elas não influenciem tanto na vida dos eleitores, né? E aí você tem uma observação bem pertinente, que eu também queria fazer um comentário quando você começou a falar sobre a tranquilidade nas ruas de Fortaleza e de cidades do interior. Mas é assunto que a gente volta a abordar aqui, porque na volta vamos falar sobre a composição da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, a representação do Ceará em Brasília. Muitas mudanças do Zenô na Assembleia principalmente.